A paz, irmãos e irmãs. Bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, né? Louvando a Deus, agradecendo a Deus, bem dizendo ao Senhor. Aleluia. Ô, gente, que frio, que frio, que frio. Hoje tá gelado. demais, tá um gelo. Eu falei pra Carol ontem na igreja, falei, Carol, acordei ontem, tava escuro, 6 horas da manhã, varreu a rua, 6 horas da manhã, era escuro, pra quê? Falei, Porque é velhinho, eu tava fala, velhinho sujo, gosta porque de varrer velhinho rua acorda cedo. cedo pra ficar mais tempo à toa. Mas eu trabalho pra caramba. Temos saúde, gente. graças a Deus. E hoje na vida a mesma coisa. Olha, mas tá bom, né? A gente tem que aproveitar que a gente tem saúde, fazer Já, tudo já que a vou gente trabalhar. pode fazer. Hoje eu tenho que trabalhar, tenho que ir pra Franca, tenho que fazer um monte de coisa. E Vai a dar tudo quinta-feira vai certo, ser. em nome de Ó, Jesus. a lua, vocês não acreditam, agora, vocês saírem ali fora, dá uma olhada no Tem tamanho lua? da lua. É? Sol e lua, mas a lua tá gigantesca. É? Parece que eu peguei ela com a mão. Ai, que linda. Linda, né? Mas brincadeira, né? E eu nem fui lá fora Deus ainda. abençoe, tá muito geladinho lá Amém. fora. Que bom, né? E nós vamos orar. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que Espírito venha Santo, vem. nos conduzir Em na nome de palavra, Jesus. venha Em falar em nome nosso de coração, venha colocar essa palavra, impregnar ela em nós, ó, deixar presa em nós, para que a gente nunca esqueça essa palavra, Senhor. Tudo que for falar aqui da tua palavra, que ela fique grudada em nós, para que a gente possa viver ela até o último dia da nossa vida, a gente possa viver tudo isso que o Senhor fala para nós, tudo isso que o Senhor traz para nós através da sua palavra. Eu falo que é o nosso maná diário. Primeiro o Senhor mandava um maná, né? E hoje esse maná é nosso, maná. É o que nos alimenta, que nos traz. Aquele povo se alimentava só do maná. E hoje nós estamos precisando muito se alimentar do nosso maná, né? Porque eu falo quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas estão desnutridas espiritualmente, irmãos. Quantas e quantas pessoas estão tirando as suas próprias vidas, se destruindo no álcool, na bebida. Agora as pessoas estão andando como animais. Que triste, né? Ontem eu estava vendo isso, eu falei, Senhor, mas isso daí é falta de carinho humano, né? Porque uma pessoa, para ela querer ser animal, eu imagino que ela vê que os animais são bem mais tratados do que o ser humano. E aí as pessoas, vou dizer, Elia, paz, irmã, que Deus abençoe você e tua família toda, viu? Estamos aqui em oração. Então falando que animal tem que ser maltratado. Não, mas eu acho que essas pessoas que estão querendo ser animal, é que elas estão vendo que os animais têm mais valor do que os seres humanos, né? Então, eu estou trabalhando numa obra, uma construção, será uma marcenaria de um amigo meu, nós estamos desmontando uma, hoje daqui a pouco eu vou para lá. E eu estava conversando com o pintor, ontem eu e o Fabiano e o pintor, sobre essas inversões de valores, uma loucura que está assolando o mundo. Por exemplo, bebê reborn, um exemplo, gente querendo ser animal. Muita gente, tem um moço que ele, sabe o que ele é agora? Ele é cabra. Não, Cachorro. cachorro, cavalo, Cobra. tudo quanto é bicho, cobra. Eu falei, então são umas coisas ridículas que chega a ser não mais é do que ridículo, uma loucura. Elson, isso não é ridículo. Pra mim, para mim isso não é ridículo. é uma gente. doença. É uma doença, e é uma doença não só daquele que está lá, que é o que se fala que é cachorro, é uma doença da humanidade. Sabe o que eu falei pro Fabiano? Então, deixa essa moda pegar, eu vou abrir uma creche de bebê reborn. O Elson, ele brinca com a situação, Eu brinco, mas a situação mas é sério. muito séria. Eu conheço uma pessoa, eu não vou falar o nome. Eu já falei aqui, A não falei o nome. pessoa chegou, eu estava lá trabalhando na casa dela, que eu sou eletricista. Ai, meu bebê nasceu. Falei, uai, eu falei, eu não vi ela grávida, né? Eu conheço ela há muito tempo. E não é nova, não. Uma senhora, já, tipo 44 anos, 42, por aí ela tem. Vem ver, aí o Fabiano foi e falou, pai, chegou um bebê reborn, ela desembrulhou, ela comprou fralda, depois vocês ficam aí que eu vou levar ela para conhecer a cidade. Pôs no carro, uma loucura total.
Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô trabalhando pra gente doido agora. Não é doido. Célia, é uma loucura, é um desvio de conduta. Isso Vamos aqui- analisar então. Não, mas isso não é triste? É muito triste isso. Por quê? Porque ela não deve ter amigo, ela não deve ter ninguém na vida dela, ela deve ser uma pessoa doente, solitária. Eu fico imaginando Então ela a arranjou o mente quê? dessas Um pessoas. boneco para ela fingir que tem algo. Então ela não tem nada. Talvez ela não tenha ninguém por ela. E É aí difícil, a gente hein? tem que orar, pedir para Deus, né? Bom. É muito triste, irmãos. Amém. Ontem Mas é porque eu nós- vi esses cachorros, as pessoas andando que nem cachorro, que nem bicho. A cabra, gente, igualzinho. Falei, gente, que é isso? O que tá acontecendo no mundo? Né? Eu falei, Deus, misericórdia. Mas Dá-nos sabe, é sabedoria. difícil. Aí, e hoje eu queria falar, eu e a Célia, nós estávamos ouvindo uma pregação, e onde o pastor falou, eu vou falar para vocês, eu vou também falar, transmitir para vocês, é uma coisa que tem que ser falado. Algumas mentiras que o mundo e o cotidiano fala, e as pessoas acreditam, até meu filho de vez em quando, não, minha neta, eles vão falar as coisas, sabe? E aí eu quero falar algumas delas. Até no nosso núcleo, outro dia foi levantada uma pergunta sobre isso, daí a gente ficou vasculhando para a gente achar, e algumas delas, para mim não esquecer, a Célia anotou aqui no papelzinho para a gente ver. Olha, irmãos, a primeira dúvida que as pessoas têm, eu vou falar aqui, todos os caminhos levam a Deus? Será que todos? Fala, Será que aí eu todos os sigo caminhos levam a Deus, Deus? aí eu amo Deus. Um dia meu filho chegou aqui e falou assim para mim, todos os caminhos levam a Deus. Falei, não. A nossa Bíblia, Deus, ele fala na palavra. E em João, capítulo 14, João 14:16. Vou ler para você. 14:6. É Em 6 e João 16. 14:6. Eu vou achar aqui, eu já vou ler. Fala assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Achei. Tá a resposta aí, lê de Tá novo, aí. é bem detalhado. João 14, disse-lhe Jesus, Maria, bom dia, com eu alegria. sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém Ninguém é ninguém. vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Então todos os caminhos não levam Não a é Deus. todos os caminhos. Ai, quanto mais eu rezo, melhor. Quanto mais eu oro, eu tenho Deus no meu coração. Não Só é o Jesus suficiente. Cristo é o caminho. Eu conheço só. pessoas que ela dá um tiro de metralhadora. Emerson, bom dia. Conheço pessoas que dão um tiro de metralhadora para todos os lados porque ela pensa que ela vai estar guardada. Então dentro da casa dela tem Lorde Shiva, tem Budas, tem deuses indianos. Tem tudo que você imagina. Tem todos os tipos de santo, tem um altar, ela põe moeda nenhum, um de cabeça para baixo, Um ganha flor, outro ganha vela. um ganha fruta, pensando que quanto mais melhor. E eu falei para ela um dia, eu tive a coragem de falar, não significa nada. E tem outros que faz caridade. Achando que ganha salvação através da caridade. Com caridade. Ah, eu entrego cestas básicas. Eu já preguei sobre isso uma vez, a semana Eu passada. ajudo as pessoas, eu faço bem, então eu estou salvo. É ótimo, a gente tem que fazer mesmo, mas não com o coração de você estar Não achando fazendo, que vai ganhar achando que salvação. você vai ganhar salvação, se você acolher um mendigo, se você dá esmola. Eu não estou falando que não é para fazer. É para fazer, gente, mas isso não leva Muitas não te dá pessoas salvação. precisam, necessitam da nossa ajuda, né? Isso Se você estiver é fazendo isso em intenção de ganhar salvação, você infelizmente, está perdendo seu Eu tempo. sinto muito te falar que você está fazendo errado, está jogando seu dinheiro fora. Porque né? disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mim, Jesus Cristo. A gente só vai ao Pai por Jesus Cristo. Segunda coisa. A segunda coisa é... Eu só crer, já basta? Eu crer em Jesus, basta? Não. Em Marcos 16:16 vai falar. Vamos no Marcos. Só crer em Jesus, basta? Não. Marcos 16, ele vai falar. Quem crê e for batizado, Achei.
É 16, né? É 16, 16. Quem crer e for batizado, Aqui, ó. lê. Marcos 16 vai falar o seguinte. 16 o quê? 16. 16, 16, olha que facinho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ai, que misericórdia. Ana Mello. Então, Bom dia, com alegria. essas mentiras que as pessoas falam pelo mundo é para viver de qualquer jeito. É para se adaptar, ontem eu falei sobre isso, se adaptar a vida dele conforme Jane, a porta. Deus te abençoe. Bom dia, com Jane, alegria. Pai do Senhor, Jane. Pai Dona Ana, Pai do Senhor. As pessoas, por exemplo, eu quero adaptar o mundo para mim, não eu para o mundo. Então é fácil, eu vou para aquela igreja que aquela ali pode dar uma bebidinha de vez em quando. Não é para embriagar, viu, Sérgio? Mas pode, aí você vai. Aquela lá o pastor pega muito duro, muito pesado, não pode fazer nada. Bom dia, paz. Vandeir, bom dia. E aqui é Pai do Senhor Jesus, Vandeir. Graça e paz, irmão. Aí eu já saio fora e já vou me adequar. Então a pessoa vai se adequando ao mundo conforme ele quer. E o mundo tem que virar em volta dele. Entendeu? E olha aqui. E ele participa de tudo, e ele está em tudo, e achando que vai ser salvo. Olha só, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quando a gente é batizado, irmãos, ali entra o homem velho, né? Não, o novo. Entra o velho e sai o novo, entendeu? Entra o velho homem, ali morre o homem velho e nasce um novo homem, né? Aleluia. Cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. E o Espírito Santo aí começa a trabalhar na tua vida. Ele vai, é como o Hugo falou assim para mim, né? A gente estava indo para o Banespinha para assistir, para ver, participar de um batismo. E o Hugo falou assim, vó, você já viu um diamante? Aí eu falei, já, Hugo. Ele falou, e como que a gente acha? Eu falei, quando você acha ele não tem aquele brilho, ele não é tão bonito, Hugo. Mas quando ele começa a ser lapidado, polido, aí ele aparece a beleza dele. É igual nós, né? Quando nós entramos ali na água, nós somos batizados, ali começa a esculpir em nós uma nova criatura. Deus vai nos lapidando até formar um diamante perfeito, né? Uma joia perfeita na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele vai nos santificando, vai nos purificando. É lindo, eu falo assim, eu olhei aqueles jovens entrando lá nas águas e eu falei, Deus, como é bonito, como é bom saber, Pai. Mais almas salvas, né? A gente fala... Quarta mentira que o mundo fala para todo mundo. Aí na quarta mentira fala assim, uma vez salvos, podemos perder a salvação? Todo mundo fala assim, uma vez salvo, tem igreja que prega isso. Uma vez salvo, você aceitou Jesus, foi batizado, você está salvo para sempre. E é uma mentira. Mentira. Quando você crê e é batizado, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas esse nome pode ser tirado. Pode ser riscado do livro da vida. E nós vamos ver em Mateus 24, Mateus 24, capítulo 13, vai falar o seguinte, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A semana passada eu estava fazendo uma ministração, eu fiz na live também, eu fiz na igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando eles apedrejaram Estevão até a morte. E ele foi até o fim, gente. Ele foi até o fim. Ele não desistiu. Perseverou até o fim e ainda por cima ainda falou assim, Senhor, não imputes a eles todos esse os pecado. apóstolos foram até o fim, né? Até o fim, irmãos, é até o fim. Não importa o que você passa, não Você importa o que você passa. Eu sou um Elcio que vai na igreja, que ora, que toma santa ceia, ajuda, faz tudo isso, de repente... Por 30 anos, de repente 30 você fala assim, anos não quero mais, isso, agora de não vou fazer repente mais eu falo nada, vou assim, largar essa vida. Eu vou... quer saber? Besteira, hein? Eu vou aproveitar a vida. Vou aproveitar a vida.
Vai pra Vou pra gandaia, gandaia, vou começar a vai dar... beber, Meus colegas estão se divertindo e eu estou prostituir. perdendo a vida e tudo. E aí meu nome é riscado do livro da vida. E quando eu chegar lá, no dia do Eu julgamento, fui salvo. eu chego para Jesus e falo assim, ele fala, vamos ver aqui, ué, seu nome não está aqui não. Não, mãe, eu fiquei 30 anos lá, ué, tá doido? Mas você não foi até o fim, você não Mas você não perseverou foi até o fim. Seu nome foi riscado. E uma coisa muito triste é que a pessoa entra no hospital doente, a gente ora e é tratado e eu saio. Eu entro numa cadeia, eu cumpro uma pena, eu saio. Mas aquele que entrar no inferno, nunca mais ele vai sair. Isso é triste. Esse é o dano da segunda morte que está escrito na Bíblia. Verdade. E a gente tem que tomar cuidado. Vamos em Apocalipse 3, Apocalipse 5? 3, capítulo 5. Vou tentar achar rapidinho. O Wes tá bom de Bíblia, gente. Mas eu acho imediatamente as coisas, quase. Eu demoro para achar. Né, Vandeir? Que bom, né, Vandeir? Apocalipse o quê? 3, 5. Nós estamos tentando, né, irmão? E isso, irmãos, é uma coisa assim que a gente vai... Ó, Apocalipse 3, 5 vai falar assim, ó. O que vencer? O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Eu vou gravar isso aqui, vou riscar isso aqui. Isso é maravilhoso. É porque a minha Bíblia é toda rabiscada, eu amo rabiscar minha Bíblia. Não é lindo? E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém, 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 amém. Que lindo. Essa é a coisa mais... Isso aqui é o próprio Jesus falando. Tem que falar, o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma, o que vencer é Que como lindo, se você tivesse né? assim, ó, você vai vestir uma farda de gala. O seu nome está aqui. Já pensou Jesus fala, Pai, aquele ali, ó, fez. Ele foi até o fim, ele perseverou. E eu vou confessar meu nome diante dele. E também tem outro lugar, que eu não sei onde está agora, que fala que aquele que se envergonhar de mim, de minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Ao contrário disso, eu conheço gente que tem vergonha de falar da Bíblia, fica tudo chateado. Aí eles falam os crentes. E outra pergunta. Outra mentira que o mundo prega para nós, qual que é essa? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Não, porque... Não. Outra pergunta. Todos são filhos de Deus? Romano 8, 14. Tá? As pessoas falam assim, ó. Alex, bom dia, com alegria, meu irmão. Alex Lopes Gil. Esse daí é o nosso amigo. Paz, nosso amigo Alex Cubano. Cadê, Célia? Atos? Não. Romanos 8, 14. Romanos. Eu já Todos são filhos de Deus? Romanos 8, 14. Irmãos, enquanto as pessoas... Já achei. Vamos lá pela resposta. Todos os que são guiados, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebestes o mundo de escravidão, e por outra vez estáis em temor, mas recebestes os espíritos de adoção de filhos, pelo qual chamamos ou clamamos Abba, Pai. Eu já preguei uma vez só esse Abba, papai. Abba, papai, significa Abba. Não é pai, é pai, não. Ele tem um significado todo especial. Abba. Olha, agora tem... Ele significa papaizinho querido, sabe? Meu amor, meu querido, sabe assim? Uma coisa muito especial. Abba, pai. Continua. Outra pergunta. Posso seguir meu coração? Esse não precisou nem abrir a Jeremias 17, 9. Porque enganoso, porque eu preguei isso a semana passada, enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente vai seguir, filho, segue seu coração, enganoso é o coração do homem. Vou até achar.
Jeremias 17, 9. Olha aqui, se eu já não achei, sem marcar, é porque estava grifado aqui. Vai falar assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Olha uma pergunta, quem o conhecerá? Como seguir o coração, gente? O coração é Você perverso. não pode conhecer seu coração, ninguém conhece o coração, só Deus conhece o coração. E como que eu vou fazer? Então eu não posso seguir as coisas conforme fala o meu coração. Então como que eu ajo? Peça ao Espírito Santo de Deus que habita em você, que ele te conduza, te dê sabedoria para você continuar a tua vida. Olha, teu dia a vou ler dia. só mais um versículo aqui. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e o provo. Eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Amém. E segundo o fruto das suas ações. Amém, amém, amém. Entendeu? Eu. É eu que sei. Esse eu aqui é o Deus Todo-Poderoso. Olha quantas Nosso perguntas Jeová hoje, Deus. hein? A outra pergunta. Posso buscar Deus só em casa? Ficar em casa? Hebreus. Hebreus 10, 25. Vamos ver se eu acho rapidão. Será que eu posso servir a Deus só em casa? Tem muita gente que fala, eu sirvo a Deus lá em casa, eu não vou na igreja, não. 10. Aí nós vamos na Bíblia. Você lê a Bíblia, você confia em Deus, confia na Bíblia, então essa é a palavra de Deus para você Ele vai falar que assim, está em ó, casa. é 10, 25? É. Ele vai falar assim, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoesto, ou seja, eu previno vocês uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quer Já dizer, está o fim, já está quanto chegando, mais irmãos. está se aproximando aquele dia, o dia do fim. A gente tem que se unir mais A na gente tem que ficar congregação, mais mais unidos. unidos com os irmãos. Ó, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas Para obras. ajudarmos, um tá fraco, Ajudar. você fala assim, ô irmão, não desiste não, vamos Pois- até o fim, porque Deus fala na palavra, só aquele que for até o fim será salvo. Irmãos, vamos continuar. Você quer que eu te ajude? Quer que eu passe na tua casa para te buscar? Vem aqui, vem para a igreja, Ontem a vamos Célia orar. pediu uma palavra para mim, a hora que nós íamos para a igreja, porque tem um momento lá que é para orar por cura, e não deu tempo, ela falou outras tá aqui coisas. a palavra. O Espírito enviou ela para outro caminho. Nem vi que eu não tinha falado. você Ela não acredita? falou e eu mostrei a Bíblia para ela, falei a palavra. Aí ela chorou e, como sempre, não falou a palavra. o Mas Espírito é me aqueles conduz. 4 jovens que acharam, Tá aqui. 4 homens que acharam uma pessoa pelo caminho E aqui tá aqui, e ó. resolveram levar ele. Pode ler? Pode ler. E alguns, está em Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe as palavras. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmia? Por quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados teu pecado? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Amém, aleluia, amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, olha aqui, a ajuda de pessoas, né? Quando você tem ajuda,
esse paralítico, ele não poderia sair da casa dele sozinho. Nunca. Né? E quantas pessoas no mundo de hoje estão paralisadas pelo inimigo, não podem sair de casa, não tem força, mas se a gente se unir e ir buscando, trazendo, né? Leva até Jesus essas pessoas, levar até Jesus essas pessoas. Eu e o Elcio achamos essa maneira de levar as pessoas até Jesus na live, né? Falando para elas. Não só, né? Mas também não, a uma gente delas. também é uma delas, mas nós fazemos outras coisas, mas uma delas é essa. Chegar no teu lar, onde a pessoa está presa agora numa depressão, num vício, sabe assim, tomada pelo vício. Existem ainda alguns jovens que eles não sabem nada sobre Jesus, eles não querem porque não tem quem ensina. Não teve uma mãe ou um pai que chegasse para o caminho e que mostrasse um caminho e falava, ó filho, existe um Deus todo-poderoso que a gente pode buscar, que pode nos ajudar, e não sabe. E aí eles entram no mundo, acham um amigo, acha bonito fumar uma leva para droga, para pornografia, para tudo. E daí vai para outra e vai para outra, ou no alcoolismo, mas não que seja culpa dele. É que ele não teve Lá no tempo do Antigo Testamento, aquele povo de Nínive, que Deus instruiu o profeta Jonas, mandou ele salvar aquele povo, Deus vai falar assim, que aqueles 120 mil homens não sabia diferenciar a mão direita da mão esquerda. E está acontecendo isso aqui, né, no mundo. Eu acho que hoje está sendo muito pregada a palavra. Mas tem muitos que não... Mas tem muitos que não conhecem. E a palavra manda a gente levar, pregar o evangelho. O Espírito Santo que faz a obra. Amém? Vamos orar pelos enfermos. Então, esse paralítico teve quem levasse, né? 4 amigos que levaram ele até Jesus. E ele foi curado. Por quê? Porque teve ajuda, irmãos. Então, se você sabe alguém que está precisando de ajuda, alguém que está caído, alguém que não consegue se levantar por si mesmo, vai até ele, né? Leva ele até Jesus. Deixa Jesus curar, tocar, libertar. Amém? Eu quero agradecer a Deus, né? Nós estávamos orando por um irmão, eu não sei se pode falar o nome dele, mas ele foi curado de um câncer. Depois eu vou perguntar se pode falar, depois eu falo. E graças a Deus, né? O médico falou que o câncer dele estava, assim, deu para tirar tudo, sabe? E era uma coisa grave, mas graças a Deus, ontem o médico falou para ele que não ficou metástase, não ficou nada. Sabe que eu gosto de... Eu oro pelos médicos, que são médicos, são pessoas... Tem que orar pelos médicos, sim, né? Entregando... Eu acho que todo diagnóstico realizado precocemente é bom, porque cura, né? Isso. Eu estou com um amigo nosso, que ele já está com metástase. A gente está orando, para Deus nada é impossível. Sim. Mas não foi diagnosticado no início. Foi depois. Então, que haja no SUS, que haja nessas pessoas que cuidam da saúde, um interesse de ver a necessidade das pessoas, de aprofundar numa cura, sabe assim? Sabe, levar mais a fundo. Porque tem gente que precisa, tem pessoa que está numa fila imensa e é grave. E ele fica esperando. E tem uns que pode esperar, que é uma coisa boba. E a turma chama rápido. Então, oncologia, né? Que é mais grave, que é o caso de cardiologia, teria que ser tratado com mais seriedade. Poxa, essa pessoa aqui corre um risco de morrer mais rápido. Vamos acelerar o processo. Hoje nós estamos... Já faz quase um ano que eu estou aguardando uma resposta. Eu já fiz a minha cirurgia por outros meios, já fez 6 meses, eu tô aí, ninguém me chamou. Meu amigo de Ribeirão Preto, ele estava com o quadril desgastado, o cara acamado, aleijado, igual eu fiquei. Todo mundo que me conhece sabe que eu estava andando de muleta. Também não tinha recurso. Precisou de entrar na justiça para fazer uma cirurgia, pagar. E até hoje, já vai 2 anos, ninguém nem chamou ele ainda.
Olha. Então eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que tem muito cacique para pouco índio. Vou falar no português. Bem, mas é hora de orar. Amém? Amém. Mas então, é por isso que eu estou falando. Eu orando para essas pessoas, para esse sistema ter um pouco mais de humanidade. E a gente precisa orar para isso. Orar para isso. Umas pessoas igual o Samuelzinho que está tratando de câncer. Tudo bem, foi diagnosticado, está fazendo tratamento, está correspondendo. Mas tem gente, irmãos, que vai no médico, o médico lá não aprofunda na doença. Então, que os médicos sejam mais sensíveis a essas coisas. Não sei se é por falta de conhecimento, né? Mas o sistema tem alguma coisa errada. Sim. Amém? Nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão no hospital agora, os que trabalham na cozinha, os que dirigem a ambulância, os que estão na limpeza, os enfermeiros, anestesistas, os médicos, todos os que estão lá na porta para atender, né, os atendentes, Senhor, que eles sejam guardados, cheios do Teu Espírito Santo de amor, para que eles possam cuidar das pessoas que entram lá, que estão com dor, que estão enfermas, que eles tenham amor, Senhor, pela profissão deles, que eles sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Aleluia. Entregamos o Samuel, continuamos orando para o Samuelzinho, pedindo que Deus toque nele, cure ele, lave ele com sangue precioso. A Rosângela, Pai, precisa muito das nossas orações. O Miguel, a Ângela, oh Deus Todo-Poderoso, a Tiffany. Tem tantos nomes, irmãos, eu não vou falar todos os nomes hoje, não. Está cheinho de nome. Do Espírito Santo. E é muito nome. Então, ó, a gente vai entregar na presença, tá? Na mão de Deus Todo-Poderoso, entregando tudo, Pai. Olha quantos nomes estão aqui, Senhor, mas está tudo na Tua mão, poderosa. Nós cremos que o Senhor visita cada nome que foi colocado nesse caderno, cada um. Para a honra e glória do Senhor, Pai, que eles sejam curados, libertos, sarados. Nós cremos no Teu poder. Agradecemos pela vida do irmão que nós estávamos orando e ele está curado. Nós te agradecemos pela vida dele, Pai. Obrigado, pela Senhor vida da nossa amiga Silvia, pela Ângela, Renata. Aqui, gente, a mãe da Ângela, a Geralda. A Geralda foi curada, louvado né? seja o nome de Jesus, meu Deus, quantas pessoas de nós oramos e foi curada. Isso, irmãos, é diagnóstico precoce, sabe? Nossa, é câncer, vamos correr. Aí deixa a pessoa esperando, a pessoa morre, né? E hoje nós temos que agradecer o médico que teve o bom senso de falar, vamos correr. E a pessoa está curada, né? Em nome de Jesus. Nós entregamos o Ocimar, que precisa de uma cirurgia, né? Na presença de Deus Todo-Poderoso, a mão poderosa de Deus sobre a vida do Ocimar. Entregamos a pastora Anice, pastor Nilson e todos os pastores da nossa igreja, das outras igrejas. Entregamos São Sebastião do Paraíso, toda a igreja ali, o nosso seminário que vai ter esse final de semana. Nós que queremos entregar, produzir muitos frutos na mão em nome de Deus Jesus. Todo-Poderoso, em todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Os jovens também vão ter um encontro, né? Dia 18, 19 e 20. E nós entregamos eles também na presença de Deus Todo-Poderoso. É bênção, irmãos. E depois as crianças também vão ter o encontro. Então é a igreja se movimentando. É muito lindo. Que Deus abençoe, viu? Aleluia. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Hoje nós falamos demais, né? Amém? Irmãos, então, fica esses recados que nós fizemos hoje, né? Essa mensagem, e nós vamos trabalhar. Eu vou falar bênção apostólica. Amanhã, sexta-feira, tem culto, tem live de manhã e live à noite, às 18 horas. Graça e paz! E que todos fiquem na presença do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Vandir, né, Alex? Ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém Irmãos, impedirá. Pai do Senhor Jesus, Ana, uma abençoada quinta para Maria, todos. Roseli, Meu amigo Cuba, Vandeir, Ana, Roseli, todos que entraram na live. O Emerson,
Oh, Deus. Todos Que que Deus vão abençoe. assistir, Ana, fiquem na Deus presença do abençoe. Senhor, que Deus A abençoe. Edna entra depois, a pastora Anice, todos que vão entrar depois. Amém. A Eva, Deus abençoe, viu? Amém. A Jane entrou. Jane, te amo. Maria. Um abraço, fica com Deus. Pai do Senhor. Chuva de bênção. Amém. Peraí, não dá, Elcio, tem que esperar, a conexão tá lenta. Peraí, irmãos. Não, aí.